bem-vindo a mais um podcast Clube Casa e dessa vez com a arquiteta Rafaela Manso. Rafa, formada nas Belas Artes e com algumas especializações na Europa. Rafa, vamos começar por aí. Então, primeiro, seja bem-vinda. Obrigada pela essa oportunidade. É um prazer. E conta um pouquinho pra gente, então, como que você começou e tão rápido você já fez especializações em universidades tão bacanas. Então, eu particularmente gosto muito de estudar e eu acho que a gente sempre tem que estar se atualizando, inovando, sempre buscando as novidades, né, do mercado. E não só do mercado brasileiro, mas também do mercado internacional. Então, apesar de eu ter feito a Faculdade de Belas Artes aqui em São Paulo, eu sempre busquei, né, outras especializações. Então, eu tive a oportunidade de ir até a Itália, entender um pouco mais sobre a arquitetura da Europa, ali no berço, né, do renascentismo, em Firenze. Então, foi uma especialização muito interessante. Além disso, também tive a oportunidade de participar em Londres, mas aí já era uma especialização mais focada em um projeto urbano, na verdade, intervenção no Rio, né, que ficava bem em frente à universidade em si. Então, conhecer novas culturas, lidar com pessoas dos outros países, entender como que a arquitetura e como que a questão do urbanismo é muito valorizada, né, fora do país também. Então, foi muito interessante. E, por fim, também participei de um workshop na Dinamarca. E esse workshop a gente lidou, né, foi em grupos multidisciplinares. Então, não só com arquitetos, mas com designer. E aí, a gente tinha o objetivo de encontrar soluções para a questão do lixo que era gerado nos condomínios, né? Então, criar ali entre os condôminos alguma disputa, alguma brincadeira para que as pessoas reciclassem, né? Trazendo já esse tema da sustentabilidade que hoje no Brasil está tão forte. E esse na Dinamarca, né? Foi em 2018, então isso já era um assunto em alta lá. Então, foi muito interessante poder também já estar inserida nesses assuntos atuais. Que legal. E me conta um pouco, você acha que essa sua vivência interferiu hoje na sua assinatura dos projetos? O que você conseguiu trazer isso hoje para o seu escritório? Como que você descreveria hoje a assinatura do seu escritório? Eu acredito que sim, eu acho que cada curso que você vai fazendo, né, tantos cursos ou workshops ou qualquer experiência, até viagens, né, muitas vezes de férias, você tem que sempre estar agregando para a sua personalidade, para o seu conhecimento. E aí eu acho que a maneira mais enriquecedora profissionalmente é poder trazer esse conhecimento para os seus projetos, né, para os clientes, mostrar para eles um diferencial. E aí, como assinatura, na verdade eu me importo, com todas essas vivências, né, que eu tive, eu acabo tentando muito entender a necessidade do cliente, conforto, trazer também um pouco da sustentabilidade ali para ele, tentar questionar algumas coisas para a gente buscar algumas soluções melhores. E o que eu diria que eu uso como assinatura são 3 pontos, né? Primeiro, tentar criar um projeto mais atemporal, porque o cliente está ali, né, gastando um dinheiro, um tempo, realizando pelo menos 10 sonho. anos, né, ele vai ficar ali com aquele projeto. Pra ele não enjoar, porque às vezes está um ano pronto, ele já cansou e já queria reformar tudo de novo, então acho que... vem uma coisa nova, ele fala, nossa, mas o profissional não pensou nisso, né? Exato, então eu sempre tento buscar um pouco do atemporal. Outro ponto que eu acho que é muito importante é a funcionalidade do espaço, então é você entender o que o seu cliente está precisando e trazer para o ambiente, trazer para a vivência dele, porque ele vai estar ali dia e noite, né? Quando a gente fala de residência, durante o dia no trabalho. Então precisa ter a funcionalidade sempre atendida. E a gente não pode perder o traço artístico também. Então eu acho que sempre tentar usar um pouco do seu gosto, né? Aí eu diria que eu sigo mais uma linha moderna e com um viés um pouco minimalista, né, quando comparado com o maximalismo. Eu ia até perguntar isso, então existe algum elemento que você percebe que sempre está nos seus projetos? Eu acredito que tento buscar, por exemplo, na parte de obra civil, quando a gente fala sobre revestimento, coisas que dão mais trabalho, eu tento buscar tonalidades mais neutras, mais confortantes ao olho do cliente, à perspectiva dele. E aí a questão de cores ou coisas do tipo, eu uso mais em objetos que ele possa estar ali no tempo, né, trocando. Em decorações, em mobiliário. E outra coisa que eu também tento trazer um pouco é o verde, né, que eu acho que, digamos, da natureza. Sim. Eu acho que a arquitetura se transformou e hoje
essa questão do aconchego, de sentir uma tranquilidade, é muito sobre isso, sobre a natureza, sobre os revestimentos que vêm imitando as pedras, elementos naturais. Então, de uma maneira ou de outra, eu tento trazer isso também para a vida dele ali, para o ambiente da casa dele. E algo que você encontrou na Revestir, você conseguiu trazer? Você já olhou, você não conseguiu ainda, né? Mas você olhou e falou, nossa, daqui é a minha cara, a cara dos meus clientes. Como que você traz, então, já que você busca tanto trazer, né, essa funcionalidade aqui na Revestir, como que foi que você usou as tendências? Então, você mandava foto? Conta pra gente. Eu, na verdade, acho que a arquitetura, né, eu tive a experiência também em Milão, do ano passado, e pude ver aqui na Expo Revestir muito dessa tendência, que são os tons terrosos, tons um pouco mais fechados, aí o novo, digamos, preto, né, virou essa tonalidade dos marrons, então saiu um pouco daquele cinza mais frio e tá vindo mais essa tonalidade mais quente, né. Então e até percebo que meus clientes têm pedido isso, eles não querem mais as paredes cinzas claras, eles já querem ir para a paleta do bege. Então isso eu acho que foi uma das principais mudanças. E outra questão que eu acho que também mudou muito são os formatos orgânicos, que estão vindo super forte, tanto em revestimento quanto em mobiliário, na decoração. E eu acho que isso é um pouco do conforto, né? Porque o orgânico, as curvas, acaba trazendo muito mais uma tranquilidade do que, de repente, um monte de pontas, os ângulos em 90 graus. Então, eu acho que, de uma maneira geral, essa transformação está ocorrendo, né? E tem quais foram suas maiores influências, assim, como arquiteta? Você se inspira em quem? Como que foi na faculdade? Eu acho, não diria que tem uma pessoa, eu acho que uma contribuição. Cada arquiteto, né, com o seu traço mais relevante, trouxe um conhecimento específico para mim. Como uma figura feminina, eu acho que a Zaha Hadid tem grande influência, né? Mas, ao mesmo tempo, também gosto muito do trabalho do Oscar Niemeyer, que já trouxe essas curvas... Já traz há 100 anos, isso, né? Exatamente, que a gente tem visto hoje, na verdade, né? Então, eu não diria que tem um, né, específico, mas eu acho que é uma junção ali, desde o princípio, desde da arquitetura romana ali. A gente não vai, hoje em dia, ter uma coluna dórica, mas aquilo era um trabalho magnífico, né? Então eu acho que, na verdade, é uma junção de fatos e nomes. E aí, falando nisso, porque que nem Oscar Niemeyer, imagina, o cara é um gênio, né? Há 100 anos que você podia falar que cara maluco, o que é esse tanto de curva, né? E você já enfrentou desafios com esses clientes quando você quis trazer alguma solução mais inovadora? Sim, eu acho que é parte da profissão e isso que eu gosto, que é um pouco do meu perfil, ser desafiadora, ser desafiada. E, assim, o que eu sempre ponho como premissa é a casa do cliente e o escritório do cliente. Você não vai colocar o seu gosto ali 100%, porque senão, né, não teria sentido. Não é sobre você, né? O papel do arquiteto. Então, de uma maneira ou de outra, com uma delicadeza, eu tento introduzir algumas ideias, algumas modalidades, alguns conceitos, mas eu tô sempre bem tranquila se eles vão seguir ou não. Mas na maior parte das vezes, quando você explica o porquê daquilo, por que você está sugerindo aquela parede curva, ou por que você está falando para ele usar aquele tipo de revestimento, tem uma explicação por trás, uma logística técnica, eles acabam aceitando melhor. Mas a gente enfrenta desafios todos os dias, né? Ah, com certeza. E qual você acha que foi o seu projeto ou está sendo mais desafiador da sua carreira? Eu acho que, de uma maneira geral, nessa carreira, o meu projeto mais desafiador foi a construção de um aras. Uau! Porque é um assunto totalmente novo, né? Então é parar o que você está fazendo de residência e mergulhar no mundo dos cavalos, que é um animal e ele tem as particularidades dele, a gente não é todo mundo que entende sobre cavalos, né? Então você tem que entender o comportamento dele, é igual um cliente, o comportamento dele, qual é a necessidade. Preferências, né? Horários. Exato, os costumes. Então foi entender ali a rotina de um cavalo, o que ele iria fazer. E aí como a arquitetura iria corresponder a isso, né? Então, só um exemplo, entre as baias do cavalo tem que ter uma grade, e essa grade ela tem que ter o espaçamento certo entre elas, porque senão o cavalo pode acabar prendendo a pata e se ferir. Não é isso que a gente quer, né? Nem como ser humano. Então foi bem desafiador entender como a arquitetura iria
se adequar às necessidades de um animal de grande porte, né? E tentar trazer um pouco de conforto para ele também, porque ele tem a performance dele, ele tem todo um mecanismo por trás, né, de um ar, dos ciclos Sim. da reprodução, enfim. Legal. E aí, pra gente finalizar, esse foi o mais desafiador, mas tem algum projeto que teve mais um significado marcante, algo que realmente você acha que mudou, assim, na sua história, do seu escritório? Eu diria que o mais marcante para mim é poder estar ali junto com a pessoa, né? Então eu tenho clientes desde o início da minha carreira, em 2018, por exemplo, que queriam reformar um apartamento. São mais de 130 projetos concluídos, eu vi aqui, em 6 anos. Coisa, muito pouco, legal. E aí o que eu mais gosto é de participar da vida dele, porque muitas vezes a gente tá lá em 2019 fazendo a reforma do apartamento, da vida dele, ali de um sonho, né? Na verdade, de um rompimento de relacionamento. Então você traz uma arquitetura um pouco mais aconchegante para a pessoa, vive aquele momento com ele, porque você entra na vida da pessoa, né? Íntimo, né? Exato. E aí, depois de 4 anos, ele te procura, que aí ele comprou a casa do sonho, sabe? Então, você tá torcendo com a conquista dele. E aí, ele tá aumentando a família, tem neném, então ali mudou toda a dinâmica. E eu sei que daqui a 10 anos ele vai comprar outra casa no exterior ou aqui mesmo e vai lembrar a Rafaela, minha arquiteta. Então, acho que o mais agregador para minha profissão e para mim como pessoa é poder acompanhar a vida dos meus clientes, né? E tentar dar o meu melhor para eles, tentar resolver todos os problemas, porque na arquitetura tem algumas questões, né, de obra, como todo mundo sabe. Mas tentar trazer o conforto ali de um processo tão desgastante, tentar deixar um pouco melhor, né? E realizar o sonho. Não, legal. Eu só vou continuar uma pauta que eu acho interessante. A gente fala muito sobre experiência. O clube fala muito sobre experiência, né? E aí você tem clientes, então, que você segue, né, a vida dele, o casamento, filhos. Como que você mantém esses clientes quando já terminou um projeto? No final do processo, muitas vezes a gente acaba até se tornando meio que amigo, né? Porque você tá ali 6 meses na vida da pessoa. Mas acho que eles acabam seguindo o meu escritório, eles gostam do meu trabalho, então eles estão sempre acompanhando, sempre curtindo. Aí a gente acaba trocando uma mensagem ali durante o ano. E, por exemplo, aí tem algum evento, alguma festa de final de ano, alguma data comemorativa, a gente sempre traz manda um mimo. Legal. Exato. Sempre lembra, né? Olha, como médico, por exemplo, a gente é o seu arquiteto, estamos aqui, qualquer questão. E aí acho que eles se sentem abraçados, né? Ali parte da família e aí eles acabam acompanhando nesse processo. Ah, legal. Rafa, você acha que tem mais alguma coisa que você queria comentar sobre o seu escritório, sobre diferenciais? Então, o que você sente que é um diferencial realmente do seu escritório, que você aprendeu nesses anos em 130 projetos? Então, o que você hoje faz que não faria? Desculpa, o que você faz hoje que antigamente não fazia? Enfim, algum aprendizado pra gente finalizar? Eu acho que o mais importante é a conexão das pessoas, né? Não só no escritório, mas de uma maneira geral, assim. Então, é muito sobre você se conectar com a pessoa, entender o momento que ela está vivendo, tentar solucionar as questões que ela está tendo, às vezes não só de arquitetura, mas às vezes ela te conta uma situação que ela está passando ali porque ela quer um abraço amigo, uma coisa assim. Então, eu sempre, mesmo com o crescimento do escritório, da equipe, eu sempre tento estar presente ali com o meu cliente, no dia a dia, nas escolhas, respondendo mensagem até mais tarde, porque é o horário que ele tem e tudo bem. E acho que é isso, criar conexões e estar sempre presente, né? Exato. Tá bom, Rafa, muito obrigada, viu? Muito especial. Você. Adorei. Muito obrigada, gente. Esse foi mais um podcast, dessa vez com a Rafaela Manso. Obrigada.